Olá, muito bom dia. Estamos no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, trazendo as notícias de destaque dessa manhã de terça-feira de muito sol aqui na região do Vale do Rio Caí. O portal JP News já informa a temperatura, nesse momento 31 graus, né? Não chegamos nem ao meio-dia ainda. É a informação aqui do portal JP News. Comigo aqui ao lado, João Batista Teixeira. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia, internautas. Uma situação aí bem engraçada, Adriano. A sensação que se tem é de calor tão intenso quanto ontem, né? É verdade, não sei se é por conta do abafamento, a gente nunca sabe. A temperatura, no caso da umidade relativa do ar, nem está tão alta, está 46%. 46%, exatamente. O que significa dizer que provavelmente não temos chuva próxima, mas não sei, a sensação é intensa. Mas é verão, vamos em frente. Muito bem, Teixeira, a primeira notícia aqui, olha só. Avião clandestino da Bolívia é apreendido em Montenegro. A notícia está no portal do Grupo Sinos. A Polícia Civil quer saber o que um avião clandestino fazia entre a região metropolitana e o Vale do Caí na tarde de ontem. Depois de pouso e decolagem em Eldorado do Sul, o monomotor aterrissou no Aeroclube de Montenegro por volta das 15 horas e foi apreendido pelo DENARC. Os agentes constataram que o Cessna, registrado na Bolívia, sem permissão para entrar no país, estava com um prefixo falsificado de um modelo brasileiro, mas não transportava cocaína como suspeitavam os policiais. No interior do veículo, com capacidade para 4 adultos, havia um mapa, 2 cadernos de anotações, 2 pacotes de salgados mexicanos e objetos de uso pessoal. Pois é curioso, né, Dan? Não se encontrou nada do ponto de vista de... apesar de que o prefixo já caracteriza um ilícito, né? Se é um prefixo adulterado, já denota má intenção, né, Adriano? Ninguém voa em um avião boliviano. Aliás, é até uma injustiça com muitos bolivianos. Tudo que se diz que é da Bolívia já tem já vem tarjado por uma imensa desconfiança. Bolívia e Paraguai, né? Bolívia e Paraguai. O que é injusto com muita gente, com gente honesta, gente correta, que existe em todos os países, né? Inclusive Bolívia e Paraguai. Aliás, eu tenho um amigo boliviano que mora aqui no Brasil há muitos anos, os filhos nasceram até no Brasil, é um engenheiro, poeta, gosto muito dele, tenho saudade dele, volta e meia. Encontrei ele aqui em Montenegro há alguns anos atrás e é uma pessoa que evidentemente não merece toda essa conotação e deve padecer, ele leva isso na brincadeira, né? Mas boa coisa não devia ser, né, Adriano? Agora, não encontraram nada a bordo, né? Será que jogaram? De salgadinho mexicano, né? Pois é, será que jogaram pela janela, né? Sabes que essas coisas, Adriano, às vezes o pessoal se livra antes, né? Ou a tarefa não é. Agora, por que aterrissaram aqui, né? Tiveram alguma pane, alguma coisa, né? Por que haveriam de aterrissar, né, Adriano? Até porque se é algo com prefixo errado, com prefixo de avião brasileiro, em sendo uma aeronave boliviana, a história não está bem contada, né? Tá certo, 11h35. 36 aves silvestres são apreendidas no cativeiro no litoral norte. Mais de 35 aves silvestres engaioladas em cativeiro foram apreendidas pelo Comando Ambiental da Brigada Militar na manhã de ontem, em uma residência no município de Osório. O responsável foi preso em flagrante. A patrã chegou até a residência quando realizava uma fiscalização de rotina e visualizou no pátio da residência várias gaiolas. Durante a fiscalização foram encontradas 36 aves silvestres de diversas espécies. 6 canários da terra verdadeiros, 5 cravinas, um coleirinho, um pitacilgo, 5 azulões, um tupi, 11 trinca-ferros, um cardeal, até um tico-tico foi encontrado lá, além de 3 frades e um serrinha. Pobre do tico-tico. Tico-tico é mato, né, Adriano? Só faltava um pardal, né? Só faltava um pardal para completar aí. Agora, sabe que essa questão do cativeiro, eu teria tudo do ponto de vista cultural para defender pássaros aprisionados, Adriano, porque a minha avó morava aqui na Ramiro Barcelos, ela tinha um viveiro enorme de periquitos, né? E a minha mãe, dando sequência, também tinha em casa. Nós tínhamos lá, aliás, eu acho que havia até um cardeal na época, né? E tu sabes que é tão bonito quando se vai para a fronteira, quando tu passas de Pelotas indo para Jaguarão, quem vai a Rio Branco no Uruguai, vê às vezes, eu não vou dizer bandos, mas vê muito cardeal solto na estrada, sabe? Sim. É bonito. Por aqui não se vê, e lá é verdade, estão mais preservados, né? E eu não sei, tia, eu não consigo ver, eu não tenho o menor prazer de ver um animal aprisionado e deploro. Toda vez que eu vejo esses dias, a pessoa me mostrou um pássaro canouro, né? Um curió, e se custa uma nota, né? Curió vale uma fortuna, né? E inclusive tem a licença aquela lá
acho que do IBAMA, né, Adriano? Só que eu não consigo, eu não acho bacana. Eu acho que pássaro bonito é pássaro voando. O pássaro não foi feito para caminhar, Adriano. Os pássaros voam, como o ser humano, né? Nós também fomos feitos para voar, e toda vez que mergulhamos na boçalidade, nós acabamos rastejando quando deveríamos espiritualmente voar. A metáfora não é perfeita, mas não está muito longe da realidade. Pena. Tem que punir realmente o sujeito, né? Até porque nós publicamos aí no JP News, né, Adriano? Vamos até pedir para complementar. A matéria foi publicada sem o vídeo, né? Tem um videozinho curto. Agora à tarde nós vamos turbinar essa matéria, porque o interessante dela não é o fato de um passarinho ter feito dentro de um galpão industrial, mas ter feito dentro de uma caixa pequena, dentro de um galpão industrial. Isso é que denota a curiosidade, é algo bizarro, mas ao mesmo tempo também, no meu entender, Adriano, vai mostrando que os espaços naturais estão diminuindo. Quando os pássaros começam a usar ambientes bizarros, esdrúxulos, inesperados, é porque na natureza, muito provavelmente, eles não estão tendo a receptividade, o ecossistema está prejudicado para eles, né? É como se de repente começasse a entrar a própria invasão de bichos peçonhentos, né, Adriano? Quando eles começam a se aproximar porque tem alguma coisa errada, o ecossistema deles foi invadido. Muito bem, 11h39. Algumas localidades do bairro 5 de Maio estão sem energia elétrica. Isso porque a Prefeitura de Montenegro está fazendo podas das árvores ao longo da estrada Maurício Cardoso, próximo ao bairro 5 de Maio. Segundo o encarregado da energia, o Luiz Pic, a equipe da Secretaria aguarda o término dos serviços de poda para reconectar a fiação de transmissão de energia. Esse serviço de poda aí é muito importante, né, também, né, Teixeira? Sabes que ontem eu observava aqui, onde é que foi? Não me recordo agora nesse momento, mas curiosíssimo. Foi aqui perto em Novo Hamburgo. Tu que anda frequentemente em Novo Hamburgo, tu já notaste que na pista de quem vai de Novo Hamburgo a São Leopoldo tem uma copada de árvore que ficou meio retangularizada? É impressionante. Não lembro. É porque os caminhões baú e passam por ali. Passam por ali. Provavelmente eles vão podando. Então ficou muito engraçado aquela árvore, a copada em geral. A árvore lá é irregular, né? E ali ela está geometrizada. Muito interessante isso. E a poda junto à estrada. Menos mal, a notícia não é de todo ruim, não é, Dani? Pelo contrário. É para preservar, para proteger as pessoas e os transeuntes e usuários de veículos. E logo, certa energia elétrica volta. É uma tarefa importante. E no verão as coisas crescem mais ainda, né, Adriano? Aliás, grama, se tu ficar parado olhando uma grama, tu enxerga ela crescer. Tal a combinação de calor e umidade, jogando aí, para quem tem que aparar a grama, é um sofrimento, é um padecimento. O sujeito corta no verão 3, 4 vezes mais, com frequência 3, 4 vezes maior do que aquela que cortaria no inverno. Certo, Teixeira, já temos aqui vários vídeos do final de semana. Um deles é a 10ª Festa Campeira, imagens das provas de tiro de laço, né? Imagens feitas pelo repórter Ayrton Dias, que mostra aqui as provas campeiras do final de semana. Também uma matéria que mostra o show do Marcelo Caminho, onde a gente chegou a alguma conclusão, né, que o público montenegrino não prestigia músicas de raiz, né? Música nativista, e sim aquela música mais popular do tradicionalismo. Um público muito pequeno, menos de 30 pessoas compareceram ao show do Marcelo Caminha, que é um compositor renomado aí da área nativista do Rio Grande do Sul, né, Teixeira? Pois é, Dani, ficou a dúvida, né? Eu conversava ontem com o repórter Ayrton e ele me dizia que, no entendimento dele, ele acha que a divulgação foi falha, né? Foi insuficiente. E mesmo lá no parque, o anúncio, ele estava conversando com o pessoal da prefeitura e o anúncio não foi suficientemente alto, os microfones, caixas de som. Eu ainda acho que a tua versão é a mais provável, Adriano, né? Exato. De alguma forma, o público de Montenegro não tem predileção por isso. Agora é uma pena, né? Eu acho que o rapaz, ele foi entrevistado pela nossa equipe, né? E eu achei melancólico, né? O cara talentoso, Adriano, aquilo é uma pena, né? Se fosse um principiante, um iniciante, já seria um público pequeno. O que dirá para uma pessoa consagrada, né? E ele ainda assim foi gentil. Foi muito gentil, né? Camarada aquilo ele revela profissionalismo e bonomia, né? Porque outro no lugar dele talvez não fizesse o que fez. Tocar para 30 pessoas, Adriano, ou menos, é como ensaiar numa garagem, né? Pena. Eu acho até que essas coisas têm que ser melhor divulgadas,
E o próprio pessoal, os nativistas deveriam prestigiar mais também, né, Adriano? Ou a escolha do horário foi infeliz. Às vezes o pessoal já foi embora, né? É tarde demais, não sei. Alguma coisa de errado tem e recomendamos aos organizadores que repensem isso. Né? Muito bem. Teixeira, 11h43, olha só, a Justiça condena ex-prefeitos de Porto Alegre por improbidade administrativa. A contratação temporária de funcionários para a saúde em Porto Alegre durante as administrações petistas de 97 a 2002 foi considerada pela Justiça ato de improbidade administrativa dos então prefeitos e secretários municipais. A primeira vara da Fazenda Pública condenou os ex-prefeitos Tarso Genro, Raul Ponte e João Verli, além dos ex-secretários Henrique Fontana, Lúcio Barcelos e Joaquim Klinman, a pagamento de multa e suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Nossa Senhora, isso aqui vai ter uma grande repercussão, até porque o atual governador do estado, o Tarso Genro, está envolvido também, né? Não transitou ainda, né, Adriano? Ou seja, o pessoal vai recorrer, né? Mas, de qualquer maneira, 5 anos, né? De impedimento dos direitos políticos impedidos é um barulho, né? Vamos ver onde essa coisa termina. Eu acho que aliás, é engraçado, né, Adriano? A coisa lá de 2002, né? 97, puxa, agora 2002. E a bomba estoura agora, né? A lentidão parece extraordinária, não te parece? Sim. Pô, camarada, como é que hoje, estamos em 2014, um dos condenados é hoje o governador do estado? Se isso fosse apreciado com mais rapidez, ele não teria nem se elegido. E, no entanto, é governador do estado. Não sei, né? O Henrique Fontana era secretário, hoje é deputado federal. Eu acho que isso aí é para dar em nada, né, Dani? Se for para dar em nada, isso significa que nós estamos perdendo muito tempo na pátria, né? Eu não sei, todo esse judicialismo. Aliás, Adriano, eu te faria uma pergunta. Quantos advogados se formam no país? Eu não estou te perguntando o número, eu estou te perguntando a tua impressão, assim. Se tu considerares advogados e engenheiros, qual é a relação, assim? É 10 para 1? É por aí. Médico né? e advogado é 10 para 1. 10 para 1, quer dizer, advogado para engenheiro. Então eu me pergunto, que me perdoem os advogados, né? Mas eu me pergunto, será que o Brasil é um país que já tem tudo construído? Está tudo muito bonito, então nós não precisamos de engenheiro? Claro que não é verdade, né? E se temos advogados, muitos advogados, eu identifico uma sociedade em conflito. Uma sociedade que está brigando demais, né? Muito judicializada, essa coisa de você fez errado, você não fez, a ponto de amarrar, Adriano, as pessoas, de uma forma, as próprias administrações. Eu observava aqui na Prefeitura de Montenegro alguns trâmites, né? Para contratação de serviços, às vezes, pequenos. Aquilo dá uma volta, Adriano. Passa, às vezes, pela Procuradoria-Geral, passa 2, 3 vezes, aí alguém apõe algum comentário, alguma restrição, pergunta, e o sujeito que promoveu aquela solicitação, ele acaba tendo que se precaver, tem que usar a perneira, né, Adriano, como se fosse um baile de cobras. É um exagero. Eu ainda acho que nós temos que achar um meio termo. Mas essa questão específica do impedimento do governador, Tarso Genro, do Raul Ponte, ex-prefeitos Henrique Fontana, João Verli, puxa vida, né? 12 anos depois, ou até 17 anos depois, considerados 1997, não dá para trabalhar desse jeito. Eu acho que o país vai parando. Muito bem, 11h46, voltamos para assuntos aqui da região do Vale do Rio Caí. Festa em homenagem ao padroeiro leva centenas de pessoas às ruas de São Sebastião do Caí. A nossa equipe esteve ontem fazendo a cobertura, tivemos a missa aí com a presença do Dom Paulo de Conto, bispo da Diocese de Montenegro, cuja paróquia São Sebastião do Caí está incluída. Também depois tivemos uma procissão com centenas de pessoas pelas ruas da cidade, e no final aí a parte musical e inclusive a entrega do sorteio, né, do carro. Já temos o nome aqui da pessoa, com uma dificuldade para chegar até o nome do ganhador, porque o evento se prolongou até 1 da manhã, pouca gente sabia quem tinha sido o ganhador. O prêmio principal era uma moto Honda Fan 125 cilindradas 0 km. Maurício Rileches, do próprio município, foi contemplado pelo sorteio. Olha, Adriano, sabe que São Sebastião do Caí, seja pela dimensão, seja pela formação cultural diferente da de Montenegro, não são cidades, do ponto de vista arquitetônico, às vezes tu confundes uma com a outra, mas do ponto de vista de convívio, são cidades bem diferentes. O Caí ainda tem um certo convívio social
um pouquinho diferente do de Montenegro, e as festas que o CAI promove são muito prestigiadas, né? Eu observava a quantidade de veículos ontem, no final da tarde, e era uma coisa bonita. E São Sebastião, um grande santo, né? Um dos primeiros mártires, e ele foi flechado porque não abjurou da sua fé, né? E, portanto, não é um santo menor, é um santo maior, está entre os primeiros de que se tem notícia, de que se tem registro. E ele sabe que ele não teria morrido das flechadas, né, Adriano? Daquela circunstância, ele preso a um cepo, quase como num pelourinho, ele foi flechado, mas não teria morrido, morreu depois, parece que espancado, também pela mesma razão, porque ele não abjurou. Essa é uma das coisas, Adriano, muito interessante, porque ele era um soldado romano, né? E é uma coisa muito interessante que eu costumo dizer para aquelas pessoas que não acreditam. Eu pergunto a elas o seguinte: o que você me diz desses homens? Porque agora, passados 2000 anos depois de Cristo, Adriano, alguns dizem, alguns conjecturam, né? Não, isso foi uma conversa, uma invencionice. Mas o que dizer daqueles que foram testemunhas oculares, aqueles que viram Jesus, aqueles que conheceram, aqueles que escreveram a respeito da sua história, que são os evangelistas, né? Marcos, por exemplo, o manuscrito foi encontrado lá no Mar Morto, em Qumran, me parece que foi escrito por volta do ano 64, e, portanto, foram testemunhas oculares, conheceram Cristo, não é uma lenda. E o mais importante, os homens que sofreram martírio, né? Porque eu faço essa provocação. Se o sujeito fosse mentiroso, ele mente, mas chega na hora do vamos ver, não, foi, olha, desculpa aí pessoal, foi mentirinha. Mas aquele que topa morrer para não abjurar, não tem, é impressionante, né, Dano? No caso de Pedro, foi sacrificado, foi crucificado de cabeça para baixo, e Paulo foi degolado, eles não abjuraram. Seriam eles grandes malucos, ou homens simplesmente que responderam ao chamado interior e disseram, não, eu não posso negar aquilo que eu próprio testemunhei. Claro que isso é sempre uma questão de fé, mas São Sebastião é um grande santo, e a cidade, aliás, temos aqui também o protetor de Montenegro, né? A cidade que, segundo o Ernesto Lauer, nunca deixou de se chamar São João do Montenegro. Segundo Ernesto Lauer, nosso querido companheiro aqui de grupo, a cidade até hoje chama-se São João de Montenegro, isso não foi revogado. Portanto, temos dois grandes santos aqui, São Sebastião do Caí e São João. Muito bem, Teixeira, são 11 horas e 50 minutos, agora a vez de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto. A notícia que chega agora pela manhã é que a CBF conseguiu uma liminar na justiça que rebaixa o Flamengo. Então tem uma nova mudança aí no Campeonato Brasileiro. Já viu uma liminar que rebaixava o Fluminense e trazia a Portuguesa para a Série A. Na dupla Grenal também, alguns jogadores do Grêmio ainda tratam os pés depois das bolhas que foram causadas pelo jogo do último final de semana, com temperatura de mais de 60 graus no gramado. E agora o sindicato dos jogadores conseguiu uma liminar para que os jogos lá no campo do São José não sejam praticados antes das 19 horas. No Inter, um novo artilheiro, né, o Bruno Gomes, que é da categoria de base, vai se juntar ao grupo principal do Colorado. Bem, vamos começando aí pelo São José, Adriano. Uma piada, né? Nunca vi uma coisa daquelas. Eu nunca vi, eu acho que não. Repercussão nacional, né? Eu acho que mereceria internacional. Porque o sujeito mergulhar, botar os pés com chuteira e tudo, enfiar com baldes com. Parece que tinham 300 quilos de gelo. É inacreditável, né? Isso não é. Eu acho que era um jogo que teria que ser anulado. E eu não falo como gremista, né? Tinha que anular, isso não vale. Como assim tu jogar com 61 graus no piso, né? É mais do que desumano, é estúpido, né? Aliás, Adriano, a gente que joga, às vezes eu joguei pouco nesses sintéticos, né? Incomoda aquela bolinha, aquelas coisinhas de borracha, né, Adriano? E diz que são obrigatórias, né? Porque sem elas a quadra fica muito travada, né? Para ela ficar um pouco mais movimentada, tem que botar as bolinhas. O Internacional aí descobrindo novos valores, e acho que é o caminho, Adriano, porque o futebol brasileiro está mais do que quebrado. Quanto ao Flamengo, antes de falar de Flamengo, Adriano, a questão da Portuguesa, tu viste a CBF oferecendo? Mas eu quase caí sentado. 4 milhões de reais, né? Eu quase caí sentado. Oferecendo ali para a Portuguesa topar, jogar na segunda divisão com 4 milhões do bolso. É inacreditável, né, Dani? O que significa que a CBF, das duas, uma.
Ou ela sabe que tem culpa no cartório, né? Ou ela quer desbagunçar o negócio, mas como aliás o Grêmio está mantendo do Elano, metade do salário do Elano. O Flamengo leva o camarada e paga só metade. Olha, que administração desastrosa teve o Grêmio, né? Com a contratação de gente que o Grêmio não consegue repassar, e eu diria que essa altura também vale para o Inter, né? Forlan e Escoco viraram 2 micos no colo, né? Tá certo, 11 horas e 53 minutos. Detento é encontrado enforcado dentro do presídio de Pedrinhas, no Maranhão. O preso foi identificado como Jô de Souza Nojosa. No ano passado, foram registrados 60 assassinatos no local. Bom, só falta agora a Rosiana Sarney, a mãe de frases para lá de infelizes, dizer que se enforcou, né? Que se matou, suicidou-se, fazendo cópia, digamos assim, parafraseando no tempo o pessoal de São Paulo, que disse que o Vladimir Herzog, né, aquele jornalista da televisão Cultura, teria se matado lá no DOI-CODE, né? Aliás, do Herzog é uma coisa impressionante, né? Nunca vi um sujeito se matar de joelhos, assim, né? Deve acontecer, o cara que quer muito se matar, se mata até batendo com a cabeça na parede. Mas a foto que divulgaram do Herzog, ele com os joelhos encostados ou quase encostados no chão, enforcado no menos com a própria gravata, não me recordo mais, mas é uma coisa patética. E essa desfaçatez do governo maranhense, né, do clã Sarney, que temos que amargar, Adriano, parece brincadeira, né? Em plena, vamos dizer assim, em plena vitrine, o presídio de Pedrinhas produz mais esta pérola, né? Agora um sujeito enforcado. Que barbaridade, quando é que isso acaba? Agora, eu te diria, Adriano, melhor que as coisas cheguem nesse ponto e que ganhem visibilidade para que, quem sabe, o país comece a melhorar. Saia da propaganda mentirosa, né, de um Lula levantando o braço da Rosiana Sarney. São cenas, aqui me perdoem os amigos petistas, mas são cenas inimagináveis, né? O Lula apoiando o clã Sarney, o Lula dependendo do senador José Sarney para tal da governabilidade. Olha, nada melhor do que um dia depois do outro, né, Adriana? Para derrubar a pureza que na política não existe. Muito bem, agora uma matéria está publicada aqui no portal do jornal O Globo, matéria de turismo nacional. A praia de Jeribá, a mais procurada pelos turistas que vão a Búzios, na região dos Lagos, será alvo nessa terça-feira, hoje, portanto, de uma grande operação para a derrubada de construções irregulares e retirada de plantas exóticas. Cerca de 30 homens da Prefeitura de Búzios vão participar da operação. A iniciativa ainda conta com o apoio de agentes da SICA, que é a Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais, órgão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, também do Instituto Estadual de Ambiente. A operação é resultado de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, assinado em 2008 entre a Prefeitura e o Ministério Público para ordenar a orla de Búzios e de outras cidades da região dos Lagos. Sabe, Adriano, que isso aí vai certamente a dor de cabeça para a gente mais abastada, né? Vamos ver o resultado dessa ação aí. Agora, de qualquer maneira, enquanto lias a notícia, tu como jornalista, já de larga experiência, não te parece cada vez mais aborrecido ler as matérias, Adriano? Porque tu percebe? Porque começa a ler as siglas e tem que explicar o que é a sigla SICA com 2 Cs, né? Eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez que eu vejo isso aí. Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais. Quanta sigla, quanta gente pendurada em cargo, Adriano, né? Quanta gente no erário, às custas do erário, e as barbaridades aí acontecendo nas nossas barbas, né? É duro. Tá certo, são 11 horas e 57 minutos, 11h57. A gente continua aqui com o estúdio aberto pela Rádio Progresso de Montenegro. Rádio Progresso de Montenegro. Olha só, Montenegro teve tarde mais quente do ano. Ontem, os termômetros, e tem a foto aqui do termômetro do bairro Timbaúva, com 41 graus depois das 17 horas aí. Que beleza! Coisa impressionante, né? Nossa Senhora, nós estamos... Tu sabes que no mundo, às vezes a gente vê temperaturas chocantes na Índia, né? Na Austrália, temperaturas na casa de 50 graus, né? 50 graus. Puxa vida, tomara que jamais cheguemos lá. Mas 41 graus aqui na Timbaúva, vamos imaginar que o sensor não esteja avariado, e os sensores eletrônicos, Adriano, são cada vez mais confiáveis, né? Não é um erro de leitura. É verdade. É assustador, né?
41 graus, meu amigo, olha, sai de baixo, né? E é um momento, nós estamos aqui no estúdio, e não sopra uma brisa, né, Adriano? Nem o ventilador a gente liga aqui para não ter problema de interferência, né? Fica aquele vu de fundo, mas, aliás, aquele vu de fundo dos filmes, né? São bacanas aqueles filmes, né, assim, da África, né? Às vezes o camarada no quarto, assim, meio na penumbra, com aquele ventilador de teto, né? Sim. Quantos filmes começam assim? É verdade. Às vezes até botando o ventilador em câmera lenta, né? Coisas, artes do cinema. Maravilha. Bom, Teixeira, vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado mais uma vez pela participação, por ter dividido o programa, Teixeira. Imagina, Daniel, é um prazer sempre aqui. E tem notícias, hein? Tem notícias do nosso querido Ernesto Lauer. Opa! Volta a escrever nessa semana. Né? Já estamos saudosos dele, mas amanhã ainda provavelmente não teremos aqui o Ernesto Lauer, e o que é uma grande perda para todos nós, né? Mas o Ernesto logo, até porque o verão não dura sempre, né? Daqui a pouco o verão está dando o seu canto do cisne, né? Eu torço muito por isso, porque não gosto do verão. Se me perguntarem, eu não gosto nem na beira da praia, Adriano. Certo. Eu não gosto dos exageros, gosto das coisas mais suaves, né? Um grande abraço a todos. Volto provavelmente amanhã, então, cobrindo Ernesto Lauer. E agora, fiquem com a boa música da RPM Rádio. 11h59.